Eu quero ler com você Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, que nos dizem assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então, Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão, busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui. Senhor, nos conduza mesmo nesse tempo de reflexão, que a nossa adoração se estenda nesse tempo de palavra e que teu Espírito confirme no nosso coração as tuas verdades, para que assim possamos então viver uma vida sensata. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, fazemos isso em teu nome. Amém. Mateus capítulo 2, os versículos que nós lemos, nos conduz imediatamente ao cenário histórico do nascimento de Jesus. Até então, Mateus estava desgastando ali um pouquinho do seu tempo, gastando um pouquinho do seu tempo em nos dizer a respeito da origem de Jesus. Então a gente vem falando sobre a genealogia, né? E aí agora sobre, né, como Maria e José lidaram com essa realidade de que o menino, o Salvador, viria a partir da família deles. E agora o texto nos conduz imediatamente a esse cenário do nascimento de Jesus. E o texto vai nos dar algumas informações muito importantes. Primeira delas, ele vai inserir essa história do nascimento de Jesus, sabe, dentro da nossa realidade, espaço e tempo. Então o texto vai dizer que Jesus nasce em Belém da Judéia. Espaço. Em que tempo? Nos dias do rei Herodes. Então isso é para a gente entender que não se trata de uma historinha que nos contaram, mas de algo que de fato aconteceu, está inserido na história. Né? Tem um momento histórico em que isso acontece, e é durante o reinado do rei Herodes, também conhecido como Herodes o Grande. Eu já falei sobre ele aqui com vocês. E Belém, ela não era uma cidade qualquer. Se tratava de uma cidade antiga, e a cidade de Davi. Ela era carregada de uma expectativa messiânica. Desde 1 Samuel, quando pela primeira vez se tem algo a respeito do Messias. Então, quando nós mencionamos, quando Mateus menciona Belém logo do início, ele está apontando para a linhagem davídica de Jesus, confirmando mais uma vez o que ele já tinha afirmado na genealogia. Certo? Então, lá na genealogia nós vimos que Jesus ele vinha da linhagem de Abraão, de Davi, cumprindo assim as promessas que o Senhor deu a estes homens. E aqui, mais uma vez, Mateus faz questão de retomar essa pauta, porque para os judeus é assim que se cumpre a profecia messiânica. Ele reafirma aqui, então, a linhagem davídica de Jesus, dizendo que ele nasceu em Belém. E aqui eu quero trazer para vocês uma curiosidade.
porque, afinal de contas, esse tempo de palavra não é só para você sair daqui cheio, abastecido para mais uma semana, mas é para você adquirir também conhecimento a respeito das coisas do Senhor, né? E uma coisa interessante é de que o texto está dizendo que Jesus nasce nos dias de Herodes, certo? Está na Bíblia de vocês isso também. E a história nos diz que Herodes, ele governou de 37 a.C. até 4 a.C., ano de sua morte. Então, é interessante isso porque o evangelista está deixando claro que o nascimento de Cristo ocorreu antes do marco zero. Né? Nós temos ali esse marco zero, o ano zero, né? Aí depois depois de Cristo, 2 depois de Cristo, mas hoje os historiadores eles já foram capazes de entender que, na verdade, esse marco foi feito meio que a partir de alguns cálculos que não foram tão precisos assim. Então, Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, né? É o que os historiadores e confiáveis, né, homens de Deus, conseguem hoje afirmar a respeito do nascimento do Senhor. Gente, isso não muda nada. Não muda nada. Né? Talvez alguns fiquem escandalizados. O que o pastor está inventando de dizer que Jesus nasceu antes de Cristo? Gente, eu não estou criando nenhuma teologia em cima disso. Só estou dizendo que talvez houve um problema de data lá atrás e hoje a gente consegue ter mais certeza disso. Né? Então, data-se o nascimento de Jesus no ano 4 a.C., ano da morte desse governante Herodes. Né? E isso, então, precisa corrigir a nossa noção popular, né? Exatamente ali do início da era cristã. Mas vamos voltar para o texto, porque é o que realmente nos importa e que vai falar o nosso coração. O texto ali no versículo 1 nos diz que o nascimento de Jesus ele aconteceu aqui em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e que vieram algumas pessoas até Jesus. Esses homens eram magos. O texto retrata eles como magos do Oriente. E aqui é importante nós entendermos quem são esses magos. O termo grego aqui para indicar esses magos é o termo magoi. E o termo grego aqui ele não vai dizer que eles são reis, como popularmente se acredita. Quem aqui já viu a história dos 3 reis magos? Eu tenho uma outra notícia para dar para vocês. Eles não são 3 e nem são reis. Né? Essa questão ela surge a partir de uma tradição na época medieval que inclusive deu nome a esses 3 magos. Né? A tradição, né, ela chamou esses magos de Melchior. Eu anotei aqui em algum lugar, depois eu vou passar para vocês. Mas a tradição ela deu nome aqui, Baltazar, Gaspar e Melchior. Mas o texto bíblico não fala absolutamente nada a respeito disso. E nós, como cristãos maduros, precisamos ficar com o que a palavra nos diz. Ela nos diz que eles eram magos, não que eles eram reis e nem que eram 3. Por que fez essa assimilação de que eram 3? Por causa dos 3 presentes. Mas vocês concordam comigo que mais pessoas poderiam ter juntas trazido 3 presentes? Né? Então, mais uma vez, não muda nada na prática da nossa fé, mas corrige informações que talvez a gente vai ensinando, sabe? E aí isso é interessante, porque ao ensinar as nossas crianças, agora a gente vai falar sobre Jesus ter recebido a visita dos magos do Oriente. E aqui é importante dizer também que a palavra magoi, ela não indica que são feiticeiros, magos no sentido da palavra como nós pensamos hoje. Mas o termo magos era utilizado para apontar pessoas que eram sábias. Então nós temos aqui sábios orientais, que provavelmente vinham da Babilônia ou da Pérsia. Homens que estavam ligados às tradições antigas de observar os astros. Certo? Então, não só de observar, mas também de aconselhar a realeza e o povo a partir da observação dos astros.
A Babilônia, ela era reconhecida, inclusive pelo Antigo Testamento, como um centro do saber astronômico, dos conselheiros reais. A gente vê isso lá no livro de Daniel, né, quando eles fazem aquele jejum e aí o rei se espanta, porque eles eram muitas vezes mais sábios que os seus conselheiros, que liam os astros, que sabiam das coisas que estavam por vir. Né? Então, o Antigo Testamento valida esses magos aqui, né, para a gente entender eles como sábios orientais, provavelmente da Babilônia ou da Pérsia. Né? E o que Mateus deixa claro aqui não é a legitimação da astrologia, porque talvez alguns usem isso aqui justamente para dizer isso. Então a gente pode ler os céus, então a gente pode observar os signos, porque eles nos apontam para alguma coisa, como a estrela apontou para Jesus. Não. O que está acontecendo aqui é que Deus, na sua soberania, ele utilizou das referências culturais daqueles homens para conduzi-los até Cristo. O Senhor utilizou dos recursos que aqueles homens tinham para conduzi-los até Cristo. Porque Deus queria que o nascimento de Jesus, do seu filho, ele fosse atestado por estrangeiros. Então, o relato de Mateus aqui não é só tipo assim, gente, o nosso povo viu que Jesus nasceu. Não, é o nosso povo e os estrangeiros estão atestando que Jesus nasceu. Então, ele estava trazendo maior validade para esse testemunho. Afinal de contas, os caras saíram lá do Oriente, né? Viajaram quilômetros e quilômetros atrás de uma estrela que os conduziu até o Filho de Deus. Né? Para que ficasse evidente também que Cristo, ele não pertencia apenas a Israel, mas ao mundo. Aqui já começa um dos grandes debates da primeira era cristã ali, que é a questão dos gentios e judeus, né? Dizendo que o Senhor Jesus, ele ultrapassa os limites da antiga aliança e agora é de todo o mundo. O versículo 2, versículo 2, ele vai dizer que os magos, ao chegarem então diante do rei, eles fazem uma pergunta que eu diria ser teologicamente muito profunda, mas politicamente perigosa. Eles fazem a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido? Mas ele não para aí. O que ele diz? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Você está diante do rei dos judeus, dizendo, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esse título não é neutro. Na verdade, é o mesmo título que aparece sobre a cruz de Jesus anos depois. Se vocês lerem Mateus capítulo 27, o texto vai dizer, lá no versículo 37, que na cruz estava descrito que ele era rei dos judeus, né, como uma forma de zombar dele, apesar dele ser não só rei dos judeus, mas rei desse mundo. O governo está sobre os seus ombros. E esses magos, então, diante ali do Herodes, eles afirmam ter visto a estrela no Oriente. E eles dizem assim, olha, nós agora queremos adorá-lo. Mateus, ele não se preocupa aqui em explicar tecnicamente, sabe, esse fenômeno da estrela. Porque isso gera curiosidade, pelo menos em mim. Como é que era essa estrela? Era muito grande, ela era pequena, todo mundo viu, só os magos viram. Mateus não gasta tempo explicando tecnicamente a estrela. Porque o desejo de Mateus não é satisfazer a curiosidade científica dos leitores. O desejo de Mateus é de demonstrar que Deus estava ativamente guiando as pessoas, inclusive os gentios, até o verdadeiro rei. A estrela, ela então não é explicada porque a função dela não é teológica. É teológica, na verdade, não astronômica. É por isso que a gente não precisa dessas descrições. Ela tem um objetivo: apontar para o Filho de Deus, Deus encarnado. E aí no versículo 3 nós temos então a reação de Herodes. Uma reação que é ali imediata e revela muito do coração dele. O texto nos diz que Herodes ele fica profundamente perturbado. Não é isso que o texto diz? Ele perde ali, sabe, a compostura. E com ele também toda Jerusalém. O verbo usado aqui por Mateus para indicar essa agitação interior
de Herodes aponta para um sentimento quase como se fosse um medo. Então, é como se o rei, aquele que tem poder, e um rei que era temido por todo o povo, ele sente medo da possibilidade de ter nascido um outro rei. E é por isso que ele se agita, é por isso que ele se sente profundamente perturbado. Herodes, ele era chamado de Herodes o Grande, e ele era conhecido pela sua paranoia. Já disse para vocês aqui 2 domingos atrás, ele era o rei louco, né, do seu tempo. Um rei cruel. Qualquer ameaça, ele respondia com violência. As crises políticas que ele tinha costumavam terminar em derramamento de sangue, inclusive dos seus familiares. Para vocês terem noção, gente, ele matou os 3 filhos, ele matou a sogra, ele matou a mãe, ele matou a esposa, porque todo mundo ele tinha um sentimento de que poderia usurpar o trono dele. E sabe o que ele fez? Ele pediu para sua irmã, Salomé, para que no dia de sua morte, ela mandasse matar alguns nobres da região para que houvesse choro, para que houvesse luto, porque ele sabia que o povo não ia chorar a morte dele. Tamanha era a crueldade e a loucura desse homem. Agostinho, ele escreve sobre ele fala sobre ele, na verdade, no seu sermão 202, ele comenta com muita precisão que Herodes, ele temeu perder um reino terreno, enquanto os magos buscavam um reino eterno. Achei isso muito interessante, esse comentário de Agostinho. Herodes fez o que fez, porque tinha medo de perder algo terreno que passa, que acaba, enquanto aqueles magos, eles estavam atrás de um reino eterno, de participar de algo que não tem fim. E aí, dos versículos de 4 a 6, nós vamos ver a reação de Herodes. E o texto nos diz que ele convoca não qualquer um, mas os principais sacerdotes e escribas. Então é basicamente como se hoje nós recebêssemos uma informação e a gente convocasse aqui os principais teólogos. Imagina, sentando aqui, os principais teólogos aqui, e ele faz uma pergunta: onde o Messias deveria nascer? Ele vai consultar a elite religiosa e intelectual de Israel. E eles respondem corretamente. Mateus, inclusive, cita aqui, dentro do seu texto, Miqueias capítulo 5, versículo 2, afirmando que o Messias nasceria em Belém. E aqui, para mim, gente, surge uma das ironias mais contundentes de toda essa narrativa. Aqueles que possuíam um conhecimento grande das Escrituras, eles não se moveram, não se movimentaram um único passo sequer em direção a Cristo. Aqueles que sabiam onde deveria nascer o Cristo, sabiam o lugar, conheciam o texto, permaneceram imóveis. Vocês já pararam para reparar esse detalhe no texto? Eu sempre passei pelo texto, ok, ele consultou lá e pronto, mas me chamou a atenção dessa vez. Os que tinham conhecimento, os que sabiam da profecia, sequer duvidaram e vamos lá consultar? Vamos dar uma olhadinha para ver se é isso mesmo? Os caras apareceram aqui, vieram de longe, falaram que tem uma estrela que está em direção a Belém. Vamos lá. Eles permaneceram imóveis. Eu quero aqui trazer 2 citações que vão descrever muito bem o meu sentimento em relação a isso. Uma delas de Martinho Lutero e outra do John Stott. Começo com a de Martinho Lutero, que diz o seguinte sobre os magos: eles conheciam muito bem as Escrituras, sabiam exatamente onde Cristo deveria nascer, contudo, permaneceram sentados frios e indiferentes. Não lhes faltava conhecimento, mas lhes faltava fé viva. Assim acontece até hoje. Muitos têm a palavra na boca, mas não no coração. Lutero escreve isso em 1500, século XVI. Mas parece que ele está lendo os nossos dias. Muitos têm a palavra na boca, mas não no coração. Não falta conhecimento para alguns, mas falta fé viva. Para outros falta sim conhecimento. E infelizmente o povo tem padecido também pela falta de conhecimento.
Agora, John Stott vai dizer: o maior perigo que ameaça a igreja hoje, e John Stott é mais recente, não é a rejeição aberta da verdade, mas a aceitação intelectual dela sem qualquer resposta de obediência. Podemos ser ortodoxos em nossa teologia, corretos em nossa exegese, e ainda assim permanecer espiritualmente mortos. Isso aqui, para mim, é um grande alerta para a igreja nos nossos dias. O problema não é a rejeição da verdade, mas é quando as pessoas têm uma aceitação intelectual, mas não respondem em obediência. Quantas pessoas não conhecem o texto bíblico melhor do que nós? Peritos, alguns até professores, mas não vivem essa verdade. Conhecem o texto, estudam um texto, se tornaram críticos do texto, são intelectuais, mas permanecem indiferentes, sem a fé ter despertado no coração. Esses tempos atrás eu vi um podcast, um debate entre um teólogo e um cara que ele não era ateu, mas, enfim, se dizia alguma outra coisa lá que eu não lembro exatamente. E esse cara, ele era professor de teologia. Professor de teologia bíblica. Ele era professor de exegese, ele ensinava o povo a ler o Antigo Testamento, embora ele não cresce nisso. E ele dizia assim: eu sou plenamente capaz de fazer isso porque eu não preciso crer para interpretar texto. E esse é o alerta do John Stott. Tem muitas pessoas que estão atrás do conhecimento, aceitam intelectualmente, mas não respondem com obediência. E a gente precisa desse tipo de alerta, porque foi isso o que os estudiosos, a elite religiosa e intelectual de Israel, os principais sacerdotes e escribas fizeram. Foram consultados em relação à profecia e sequer se movimentaram, permaneceram sentados estudando seus textos. E aqui a gente não precisa nem falar, gente, de academia. Muitas vezes nós somos cristãos que conhecem o texto bíblico, que participam de curso, de escola dominical, de que leem diariamente o texto bíblico, mas o conhecimento permanece apenas no campo da intelectualidade, não gera obediência. Meus irmãos, não adianta de nada. Não adianta de nada saber que Deus é grande e não obedecer o Deus grande. Não adianta de nada saber que Deus é poderoso se você não obedece quando Ele pede para você orar por alguém, para que Ele te use com o poder dEle. Não adianta de nada o conhecer sem obediência, sem a resposta de uma fé viva. Eu gosto muito da ideia de que todo conhecimento teológico, bíblico, ele não nos serve para colocar Deus sobre a mesa e dissecá-lo, mas para nos colocar de joelhos diante do Senhor, em admiração e obediência. Senhor, porque o Senhor é grande, eu sei disso, eu te obedeço. Senhor, porque o Senhor é glorioso e eu sei disso, eu te sigo, eu te admiro. Senhor, porque o Senhor é poderoso e eu sei disso, eu me coloco de joelhos e me coloco à disposição para ser usado segundo a tua vontade, o teu querer. Porque o Senhor é soberano, eu faço aquilo que o Senhor quer. O conhecimento precisa nos colocar nesse lugar. Porque senão nós corremos um grande risco de virar uma igreja que estuda o texto e está aqui domingo após domingo, expositivamente colocando aqui as escrituras, trazendo informações históricas, de contexto cultural e tudo mais, mas uma igreja que perde o poder de Deus, uma igreja que deixa de obedecer a Deus e se torna uma grande igreja analista de textos. E a gente precisa muito cuidar do nosso coração, porque a palavra de Deus vai dizer que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, mas também por não conhecermos o poder de Deus. Então, doutrina e devoção caminham juntas. Observação, guardar os mandamentos e fé e obediência caminham juntos. Senão a gente vira como esses escribas. Conhecem o texto, sabem de cor, têm todas as respostas, mas não se movimentam. Que o Senhor nos ajude a nos levantarmos se estivermos nesse lugar. Agora os versículos 7 a 8 vão dizer que Herodes, tendo a resposta,
entendendo que Jesus nasceria em Belém, ele chama os magos secretamente. E ele procura obter mais informações a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, diferente do que a gente pensa, não é que Jesus nasceu e os magos brotaram ali 2 dias depois. Alguns vão dizer que isso levou 2 anos. Tanto que o texto diz que eles chegaram lá diante do menino, não mais do bebê. A gente não tem como trazer com precisão esse tempo, mas a curiosidade de Herodes foi: há quanto tempo vocês já estão seguindo a estrela? Para saber, e depois dar a ordem: matem os bebês de até 2 anos. Porque se fosse 6 meses, então matem os bebês de até 6 meses. Mas os magos já estavam provavelmente há cerca de 2 anos procurando, essa estrela, e é por isso que ele vai dizer e dar essa ordem: os bebês até essa idade. Provavelmente foi essa idade que os magos encontraram Jesus. Até porque Israel para Belém são 7 quilômetros, é uma caminhada de um dia. Então os magos já estavam próximos a Jesus. Eles já estavam muito próximos de Jesus. E isso me deixa ainda mais, confuso, porque esses escribas, eles estavam a 7 quilômetros de conferir se era verdade ou não que o Cristo tinha nascido. Imagina, gente, nós estamos aqui, nós temos uma dúvida gigantesca, está a 7 quilômetros, nem que fosse para ir a pé, a gente vai. E esse povo não fez isso. Mas Herodes, então, ele é astuto, mas ao mesmo tempo que é astuto, é hipócrita. Ele envia os magos a Belém, ele fala: vão, e depois voltem e me contem o que vocês encontraram, para que eu então também, que está escrito no versículo 8, eu possa adorá-lo. É isso que o Herodes pede dos magos. Vai lá, vê se o menino está lá, se é realmente o rei dos judeus, e se for o Messias, me avisa, porque eu quero também ir adorá-lo. A linguagem do Herodes é religiosa, mas a intenção dele é assassina. Um dos maiores inimigos de Cristo não é o ateísmo declarado. Não é aqueles que negam o Cristo. Mas é a religiosidade que usa Deus para os seus próprios fins. E o Herodes é um exemplo muito claro disso. Quantos hoje não têm vivido dessa forma? Bonhoeffer, no seu livro chamado Ética, ele diz o seguinte: há uma forma de religiosidade que fala muito de Deus, mas não obedece. Que usa muito o nome de Cristo, mas não o segue. Essa religiosidade é mais perigosa do que a incredulidade aberta, porque se disfarça de piedade enquanto permanece inimiga da verdade. Maravilhosa essa citação aqui dele. Permanece inimiga da verdade por causa do disfarce de piedade. Mas nós sabemos, o Senhor nos alertou, à medida que o tempo passasse, essa seria a realidade. Cada vez mais falsos profetas se levantariam. Cada vez mais pessoas se levantariam para dizer aquilo que os ouvidos querem ouvir. Tem forma de piedade, tem forma de espiritualidade, aparentam ser poderosos no mundo espiritual, mas estão disfarçados, e esse disfarce só cobre a hipocrisia dessas pessoas. A falta de disposição em obedecer o Senhor de fato. A falta de disposição de amar o Senhor de fato. Usam o nome de Cristo, mas não o seguem na realidade. Meus irmãos, se nós temos um perigo para o cristianismo hoje, é isso. Às vezes a gente fica querendo entrar em debates com pessoas que não creem em Jesus, mas na verdade isso não nos ameaça. Se elas não creem, se elas falam coisas absurdas a respeito da fé, isso é indiferente. Porque é fruto de alguém que está perdido, está morto nos seus pecados e delitos, não influencia a nossa fé. Agora, se tem alguém aqui no púlpito falando e não vivendo nada do que fala, aí nós temos um grande risco. Aí nós temos lobos vestidos de cordeiros, de ovelhas.
E esse talvez seja um dos maiores riscos que a igreja do Senhor corre nos dias que nós vivemos. Como disse, pessoas que têm forma de piedade, mas não levam uma vida de obediência. Eu oro e peço muito ao Senhor para que Ele me livre desse lugar, para que Ele me permita ter um coração obediente, custe o que custar, para se um dia Ele me mandar para algum lugar, alguma missão, alguma coisa, eu possa então dizer: Senhor, se é essa a tua vontade, eu vou. Porque eu não quero nenhuma das duas opções. Nem ter muito conhecimento e ficar sentado sem me movimentar e não fazer nada, mas também não quero ficar aqui pregando e ser alguém que fala, mas não faz. E acredito que todos nós precisamos procurar isso no nosso coração. Que talvez você não pregue, talvez você não seja um professor, talvez você não seja alguém que vai expor detalhadamente o texto como está sendo feito aqui. Mas talvez você seja alguém que conheça a palavra de Deus e no dia a dia não viva nada dela. Está tão distante quanto esses escribas. Está tão afastado e está num lugar de tanto pecado quanto esses religiosos que se disfarçam de piedade. Nós precisamos olhar hoje, e talvez o texto de hoje nos chame para isso, observar o nosso coração, observar as intenções do nosso coração diante do Senhor e a disposição do nosso coração em obedecer. Eu fico muitas vezes indignado como pessoas são capazes de mudar de cidade, até de país, por causa dos seus trabalhos, das demandas pessoais. E muitas vezes não são capazes de obedecer o Senhor. Que às vezes diz assim: vai para tal lugar, faz isso, faz aquilo. Às vezes dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio bairro, sem precisar que você se desloque. Mas por as outras coisas a gente movimenta céu e terra. Quando pelo Senhor a gente deveria fazer isso. Que seja o Senhor aquele a que nós obedecemos de fato, longe de qualquer aparência religiosa. Versículos 9 a 10 nos dizem que os magos seguem a viagem, observando a estrela, de maneira clara, sobrenatural. E a reação deles é descrita por Mateus. O texto está falando que eles tinham uma alegria intensa. É maravilhoso. Uma alegria transbordante. Meus irmãos, a verdadeira revelação de Deus, ela não apenas informa, mas ela produz alegria imensa. A palavra sendo liberada aqui, ela não pode só nos informar, mas produzir em nosso coração grande alegria. Os magos vivenciaram disso. O Senhor se revela ali a partir daquela estrela, mostrando onde o Filho de Deus estaria. E o texto nos diz que no caminho eles sentiam uma alegria intensa no seu coração. Como é que está o seu coração em tempos como esse? Que nos reunimos, que cantamos. Também serve aqui de reflexão para que possamos, ainda que em dias difíceis, ainda que em situações complicadas, entregar tudo diante da cruz do Senhor e ter a alegria de adorá-lo. Nem sempre é fácil estar aqui, não é verdade? Quantos aqui já não saíram de casa com problema para vir para a igreja? Quantos já não saíram preocupados com alguma situação para estar aqui? Quantos dos casados já não brigaram na porta de casa e tiveram que ir para um culto? Mas ainda assim nós somos convidados ao adentrarmos esse lugar e recebermos essa revelação de quem o Senhor é, a vivermos uma alegria profunda e intensa, independente do que acontece lá. Porque é quando nós adoramos o Senhor que Ele vai, organizando tudo na nossa vida. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é em ordenar o caos. Quando a gente olha para o Gênesis, seu primeiro capítulo, que fala da criação do mundo, o texto nos diz que a terra era sem forma e vazia. Alguns pensadores e teólogos vão descrever esse sem forma e vazio como caos. E o Senhor, na medida em que liberava a palavra, Ele dava ordem ao caos. Então Ele diz assim: olha, faça a separação da terra e das águas.
e aquele caos começa a se ordenar. Então agora dia e noite, e tudo que era bagunçado, que era vazio, que era sem forma, que estava em caos, começa a ganhar ordem. E assim é na nossa vida, quando o Senhor, Ele começa a fazer parte da nossa vida, Ele começa a trazer ordem para a nossa vida. E aí nós precisamos responder devidamente a essa maravilhosa graça que nos alcança. Essa revelação que traz ordem ao nosso coração precisa também produzir alegria intensa, profunda no nosso coração. Afinal de contas, o Senhor tem feito muitas coisas por nós. E como diz o salmista, né, Salmo 126, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Guarde isso. A verdadeira revelação de Deus não apenas informa, mas produz alegria profunda. Versículo 11 fala que eles entraram na casa. E aqui nós estamos encerrando. Mais 2 versículos. É um detalhe importante, porque indica que não se trata mais de um momento imediato do nascimento. Eles entraram na casa. A casa já estava pronta para recebê-los. E os magos veem um menino com a Maria, sua mãe. E o texto nos traz aqui um detalhe muito importante. Observe, versículo 11. Eles se prostraram em adoração. Mateus usa um verbo muito importante aqui para a nossa reflexão, que é o verbo proskineo, que fala sobre adoração. Ele fala não de uma reverência política, como nós vemos nos filmes, sabe? Do súdito chegando diante do rei, do imperador, e fazendo ali certa reverência. Não é isso que esses magos fizeram com Jesus. Porque o verbo usado por Mateus não é um verbo de reverência no sentido político, de submissão, de submeter a uma autoridade política, um comandante. O verbo usado por Mateus sugere que naquele encontro dos magos com Jesus, um culto aconteceu. Houve adoração a Jesus. Então, quando eles se prostram e adoram, ali acontece um culto. Não era dentro de uma igreja, não era com música tocando de fundo, não era com um pregador, era numa casa, mas era na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Todas as vezes que nós tivermos a consciência da presença de Deus, a gente sabe que Ele sempre está presente, mas todas as vezes que nós tivermos a consciência, a nossa postura, independente se é na nossa igreja ou se é na nossa casa, nosso trabalho, precisa ser como o desses magos, de reverência, no sentido de alguém que cultua ao Senhor. Nossa vida é nesse sentido que ela precisa ser um culto a Deus. Por fim, no versículo 12, o último versículo da nossa reflexão, os magos eles são advertidos por Deus para não retornarem a Herodes, mas para que voltassem para sua terra por um outro caminho. E a nossa última reflexão, ela nos diz o seguinte: o encontro com Cristo, ele altera as trajetórias. Aqueles magos, eles tinham um plano. Nós vamos até o Cristo, depois a gente volta porque o rei pediu. Mas o encontro com o Senhor muda as trajetórias da nossa vida. Eles obedeceram a isso, mesmo quando isso significava desobedecer uma autoridade política. Não é que o cristianismo ele quer promover rebeldes, mas o cristianismo ele produz em nosso coração essa certeza de que nós, antes de tudo, obedecemos ao Senhor. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer político, antes de qualquer movimento, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer chefe, antes de qualquer coisa, nós obedecemos e honramos o Senhor. E se aqueles que estão acima de nós nos levam para caminhos diferentes dos caminhos do Senhor, nós temos que ter a coragem que tiveram esses magos de dizer: eu vou mudar a minha rota, eu vou fazer diferente. Meus irmãos, uma aplicação pastoral a respeito disso. Se hoje o seu trabalho te pede coisas que você sabe que não devem ser feitas, não faça. Mas vale honrar a Cristo, mas vale obedecer o Senhor
Mas, pastor, eu vou perder meu emprego. Você não crê que o provedor é Deus? Ou você está achando que é o RH da sua empresa? E talvez você diga assim, não, mas é fácil viver isso, dizer isso. Viver é difícil. Eu sei, eu estou vivendo isso. Até então, pastoreava uma igreja com todos os direitos, com toda a segurança financeira para plantar uma igreja. Onde as coisas elas se tornam difíceis, sem saber como seria. Então, eu não falo só, e mesmo que fosse, né, é o Senhor quem nos diz isso, mas eu falo de uma experiência também. De que vale a pena obedecer e honrar o Senhor, ainda que isso nos custe a fonte da nossa provisão. Porque nós não dependemos dos homens, mas do Senhor. Nós confiamos não em carros, e não nos cavalos, e não nos nossos empregos, e não no nosso olerite, mas do Senhor. Para sustentar a nossa vida, para sustentar a nossa casa. Então, eu falei do emprego, mas em qualquer área da vida. Meus irmãos, se nós estamos entrando em 2026, um ano de debates políticos intensos, se os debates políticos começarem a conduzir mais a sua vida do que a fé no Senhor Jesus e a obediência ao Cristo, você precisa rejeitar isso também. Eu sempre disse e vou dizer muitas vezes esse ano, os governos vão passar. E pode ser independente de quem for, Deus é o nosso provedor. Não haverá um governo justo a não ser o de Jesus, quando ele voltar a estabelecer plenamente o seu governo. Só que nós temos um sentimento messiânico com os problemas da nossa vida. Quem vai resolver os nossos problemas? Quem vai ser o nosso Messias? Quem vai ser o nosso libertador? Quem vai ser o justo? E a resposta, meus irmãos, é Jesus. É Jesus. Então, os magos nos ensinam hoje muitas coisas. E é estranho o pastor dizer isso, né? Hoje nós aprendemos com os magos do Oriente, né? Mas porque, diferentemente da cúpula religiosa que deveria estar sendo bom testemunho, foram os estrangeiros que foram atrás do Cristo e receberam a revelação de Deus. Diferentemente do povo que deveria receber o Senhor, a palavra diz que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas nós hoje temos a possibilidade de acolher o Senhor ainda mais no nosso coração. De dizer, como nós dissemos aqui no começo, Senhor, atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração. A minha oração nessa manhã é para que, à luz de tudo que nós vivemos aqui já, da ceia, da palavra ministrada, você receba do Senhor ousadia e coragem para obedecê-lo, para honrá-lo, para fazer dele realmente o Senhor da sua casa, da sua história. Mas isso só vai ser possível se o seu coração for verdadeiramente atraído por ele.